Chianti clássico é um DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Hoje nós vamos provar esse vinho especial, um vinho clássico da Toscana, da região da Toscana. Estamos vendo aqui um mapa da Itália. A Toscana está no centro da Itália. Aqui, ó. Capital da Toscana, Florença. E ela é uma das principais regiões viníferas da Itália. Tem uma quantidade grande de denominações. Então, o que nós estamos vendo aqui é um mapa de vinhos. E vamos ver aqui da Toscana. Então, a quantidade de DOCG e DOC. E a quantidade de uva, Bacca Bianca, Bacca Rossa. Então, é uma das regiões que mais produz vinhos de qualidade. Então, temos aqui, ó, 19 DOCGs. O nosso Chianti está aqui, ó, Chianti clássico. Temos o Chianti e o Chianti clássico. E alguns outros Chiantis. Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colli Senesi, Chianti Collini Pisani, Chianti Montalbano, Chianti Montespertoli, Chianti Rufina. São vários tipos de Chiantis que são DOC. Cada um desses Chiantis vai ter uma legislação que vai nortear como ele deve ser produzido. As denominações do vinho italiano são muito rigorosas. Então, nós temos aqui a denominação do Chianti, como ele deve ser feito. E a composição das uvas, nós temos aqui, ó, como uva principal, a Sangiovese, a Bacca Rossa, uma uva tinta. Todo Chianti deve possuir entre 80% e 100% de Sangiovese. Então, pode ter um Chianti que tenha 100% de Sangiovese. E outro que tem 80% e 20% das outras uvas, que são uvas tintas, no máximo 20%, Canaiolo, Colorino, Cabernet Sauvignon e Merlot. Então pode ter essas 4 uvas como uvas tintas, totalizando 20%, né? E 6% no máximo de Malvasia ou Trebbiano, 2 uvas brancas, Bacca Bianca, uva branca. Além da composição das uvas, a lei que rege o Chianti e todas as outras denominações de origem, né, ela estabelece também uma série de regras de produção. Eu vou ler aqui para vocês algumas mais importantes. A lista é extensa, né? Mas primeiro eu vou pôr aqui o óculos, já não está dando mais para ler sem ele. Então, vamos lá, ó. Quantidade máxima de açúcar, 4 gramas por litro. Então, não pode ter mais que 4 gramas, né? Não pode ser um vinho muito doce. O envelhecimento de pelo menos 11 meses, 11 meses contando o tempo na barrica, no carvalho e na garrafa. A gradação alcoólica mínima de 12 graus, mínimo. Tá? E se for o reserva, a gradação mínima passa a ser 12,5. Então o reserva ele é um pouco mais forte. E o reserva também, ele precisa ter um envelhecimento de 24 meses no mínimo, certo? Então, de 11, que é o DOCG clássico, para 24 meses o DOCG reserva. E olha que interessante. Cada hectare de terra pode produzir, no máximo, 75 quintais de uva. Quintal de uva é uma medida deles lá, que equivale a 52,5 hectolitros de vinho. Então, esses 75 quintais significam 52,5 hectolitros. Então, qualquer ideia, a ideia é não produzir muito, né? Não pode ter aquela grande produção. Então, se limita a produção
do vinhedo e se limita também à produção de cada pezinho de uva, porque cada planta pode produzir no máximo 3 quilos de uva. Então você reduz a quantidade de uva de cada planta e tira mesmo, viu? Colhe antes dela começar a amadurecer e deixa aquela quantidade que aí a planta concentra os açúcares naqueles cachos que ficaram ali, né? E olha, também, para plantar uma vinha nova, um vinhedo novo, tem que esperar no mínimo 5 anos depois da última colheita. Então, isso para deixar o solo descansar, né? Se recuperar. E várias outras normas, incluindo as técnicas de vinificação, como devem ser feitos lá na adega, a preparação do vinho. Então nós estamos vendo um mapa da Toscana, que são essas manchas coloridas, e aqui a região do Chianti, il Chianti. Então, ó, as regiões que estão habilitadas para produzir o Chianti, nós temos 8 comunas em Firenze, que é Greve in Chianti, Barberino Valdessa, Tavernelli Val di Pesa e San Casciano em Val di Pesa, isso na província de Firenze. E então, na província de Siena, nós temos Castellina in Chianti, Gaioli in Chianti, Rada in Chianti, Castelnuovo Beraldenga e parte da comune de Poggibonsi. Então aqui nós temos as características desse nosso Chianti clássico, DOCG, que estamos experimentando. O nome do vinho é o Podiotiveta e o produtor é Tenute Rossetti. Na região toscana, a comune San Casciano in Val di Pesa. É uma daquelas comunes lá da Toscana que estão relacionados na norma, tá? Na província de Firenze. E olha, a composição desse vinho, ele tem 90% de Sangiovese, uva tinta, 5% de Canaiolo, é outra uva tinta, e 5% de Cabernet Sauvignon, também uma uva tinta. Então está dentro da norma. Ele ainda poderia, essa composição de outras uvas que não a Sangiovese poderia chegar a 20%. E está chegando só a 10%, né? 5% de Canaiolo e 5% de Cabernet Sauvignon. E poderia ainda ter uma uva branca, a Malvasia ou a Trebbiano. Não usaram. Então essa composição aí do vinho está dentro da norma. Então a nossa safra aqui é 2018 e ele ficou 9 meses descansando em carvalho. Gradação alcoólica 13%. E aqui a nossa harmonização, carnes vermelhas, massas e molhos à base de tomate que a gente vai falar mais adiante. Então essa é a composição do nosso Chianti clássico, Podiotiveta, do produtor Tenute Rossetti. O Chianti clássico ele tem um corpo médio e ele é para ser harmonizado com massas, carnes. Na Toscana tem muita carne de caça, então hoje nós vamos provar aqui um ragu toscano, só que vou fazer o ragu com linguiça, ao invés da tradicional carne. Temos também umas brusquetas variadas. Então a harmonização do Chianti clássico é com carnes e massas à base do tomate. Então aquele molho bem espesso, bem denso, que é o ragu. O ragu ou o molho à bolonhesa.
Então esse aqui é o refogado da nossa linguiça. Estamos fazendo aqui um ragu ao estilo toscano, só que ao invés da carne, nós vamos usar a linguiça. Vamos dar uma inovada aqui. Então aqui eu preparado com salsão e a cenoura e o nosso basílico. Vou pegar aqui, ó, colher diretamente da nossa hortinha. Essa aqui é uma horta que eu tenho aqui perto da cozinha, na área de serviço. Então a gente tem aqui o basílico, temos sálvia, temos o alecrim. Já vou colher aqui esse basílico, vai servir como base do nosso molho do ragu. E agora um segredo que vai fazer toda a diferença nesse ragu: o alite. O alite entra aqui como tempero, então ele não pode ficar muito marcante não. Vamos pôr só 2 filezinhos e ele vai dar um grau, uma salgada. Colocamos o basílico aí. Basílico que é o manjericão, né? Manjericão gordo. É a essência desse tipo de ragu.